conversamos agora com o médico Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado. Doutor Geraldo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essa notícia não é boa. Vamos falar em mais uma greve deflagrada pelo movimento. Os médicos estão em greve há 11 dias, os servidores há 15. O que progrediu nesse período, doutor Geraldo, em relação às negociações, falo eu? Muito pouca coisa, lamentavelmente, né? Nós temos consciência de que há uma crise, o governador já colocou, há dificuldades financeiras, mas nós sabemos que estamos chegando na mudança de ano e tudo vai subir. Todo mundo está fazendo os seus reajustes. E se o funcionalismo não se mobiliza agora, não pontua as suas necessidades, nós vamos entrar o ano sem avanço algum. Então, evidentemente, as coisas foram bem estudadas, a categoria está cansada, as tabelas de salário são de 2005, é hora realmente de um reajuste. Vocês realizaram hoje pela manhã uma manifestação, fecharam o Valfredo Gurgel por aproximadamente 1 hora. Esse tipo de manifestação não acaba por atingir mais a população, os usuários, do que o poder público, que é quem deveria ser atingido? Nós acreditamos que o maior atingido é o poder público, porque o poder público ele vai ser atingido na forma do desgaste moral, né? Porque o Valfredo é o grande hospital do estado, mas as dificuldades para se trabalhar lá são imensas. Eu, por exemplo, de manhã passei a manhã no hospital, então os corredores continuam lotados, falta de antibióticos, falta de anticonvulsivantes, falta de sedativos. Então, muitas vezes o paciente chega ali com uma expectativa e uma esperança que quando ele chega lá dentro, ele vê e se desilude com aquilo. Então, muitas vezes o governo está vendendo também gato por lebre, né? Então, o Valfredo ele precisa melhorar muito. Quando nós fazemos uma paralisação deste tipo, a nossa expectativa é chamar a sociedade para o problema. E aí sim, a partir dela envolvida no problema, nós traçamos as soluções. Nós temos uma parte corporativa da greve, que diz respeito à melhoria salarial, mas temos também as condições de trabalho, a nossa prestação de serviço à população, que é extremamente precarizada. Doutor Geraldo, para o cidadão que está em casa e depende do Sistema Único de Saúde, o que é hoje que faz parte da pauta de reivindicações dos médicos, dos senhores que estão em greve há 11 dias? Olha, a saúde, nós já tivemos a oportunidade em algumas vezes de dizer isso, é um verdadeiro, vamos dizer, inferno brasileiro. A gente coloca muitas vezes assim. Algumas estruturas têm médicos e não têm equipamentos, outras têm médicos e equipamentos e não têm remédio, né? Então, sempre há uma peça capenga dentro do sistema. Nossa expectativa, e diante da multiplicidade de problemas, é que haja uma mesa permanente de conversa e de diálogo, né? Os médicos são mal remunerados, mas superior a isso, a frustração do médico é de não conseguir desempenhar a sua profissão à altura como ele gostaria. E a desilusão é tão patente que você vê os hospitais regionais pelo interior do estado, quase nenhum funciona. Você não consegue atrair o profissional para o serviço público. O senhor acredita que, o senhor que já está à frente do sindicato aí há algum tempo, acredita que o problema é a falta de dinheiro, de recursos, ou é a maneira como esses recursos são geridos? É um conjunto, né? O problema, na verdade, é complexo, porque é um conjunto de coisas. Por exemplo, vou lhe citar alguns. Há uma área dentro da saúde preconceituosa contra o setor privado. Então, alguma área do setor público é preciso ser conveniada com o setor privado. Há uma parte dos componentes do sistema que é contra isso, prejudica o funcionamento, né? Há um engessamento da lei que diz que é uma atividade fim e você não pode terceirizar. Algumas áreas, façam-se quantos concursos quiserem, não vão ser preenchidas. Então, precisam ser contratadas via cooperativa, via as empresas. Neurocirurgia, por exemplo, anestesia é outra área, ortopedia é outra área, neurologia é outra área. Então, esses profissionais não trabalham pelos valores que o Estado quer pagar. Então, como há também uma área dentro dos setores da saúde que é contrária a esse tipo de contratação, você finda prejudicando a população por não oferecer o serviço. Então, nós temos problemas de várias naturezas, salariais, de condições de trabalho, de ideologia que move o sistema, né? E, evidentemente, quando você pega um governo que a capacidade de diálogo é menor, mais reduzida, tem um comportamento mais autoritário, bote tudo numa panela que você criou um grande problema. Falta vontade política. Estamos falando agora de um governo que já tem 6 anos e alguns secretários da saúde. Falta vontade política? Por exemplo, a solução vai ser colocar a governadora, por exemplo, como secretária de saúde? A governadora, ela muitas vezes é a última, vamos dizer, o último canal de negociação. A gente começa normalmente com o secretário de saúde, quando ele tenta e não resolve, aí caminha para o gabinete civil para o planejamento ou administração, e o último canal é a governadora.
E neste meio de campo entra a Assembleia Legislativa, que tem sido extremamente correta nos seus posicionamentos. E esse canal nós já acionamos também. Nós entendemos que a solução é necessariamente política. Passa pela decisão política de resolver, né? Evidentemente, os médicos são centrados, têm conhecimento de até onde podem ir, sabem o que podem receber, né? Agora, precisa haver por parte do governo diálogo, entendimento, prestígio a essa profissão que vem sendo realmente nos últimos 5 anos profundamente massacrada. O senhor acredita que essa situação é uma situação crônica ou esse problema ficou pior agora, depois das eleições? Não, eu acho que é crônico. Agora nós notamos a resposta dos eleitores, a quem não cuida da saúde, né? Generalizada. Em Natal foi visível, né? A área mais reprovada da prefeitura atual foi a área de saúde. Mas a maioria das entrevistas que eu vi de prefeitos eleitos, qual é o ponto-chave de sua administração, ou qual será? Todos colocaram a saúde. E por coincidência, o que foi eleito, né? Kassab, ele tem feito algumas coisas diferentes na área de saúde, né? Uns prontos atendimentos, onde tem um programa de saúde da família, que é a grande aposta do governo, ele montou uns prontos atendimentos paralelos, né? Então, há algumas novidades e quando se oferece um pouco de saúde, o povo responde satisfatoriamente. O problema mais crônico hoje entre a categoria que o senhor lidera é a questão salarial, porque o que se observa é a múltipla jornada de profissionais da área de saúde, portanto, os senhores médicos. Isso tem comprometido os atendimentos. O salário, de fato, hoje, se fosse melhorado, faria com que esta saúde, em nível regional, melhorasse a médio e longo prazo? Poderia melhorar, mas não é só isso, né? Vamos pegar o interior. Por que o médico não vai para o interior? A gente já discutiu isso. Tem prefeituras do interior que pagam valores 2 ou 3 vezes maiores porque é Natal, né? E o médico não vai. Então há um problema maior, que é também a condição como você presta seu serviço, né? Então, ou você disponibiliza para a população, o governo no caso, estrutura adequada, infraestrutura de equipamentos, condições de trabalho para os profissionais, ou dificilmente você consegue atrair, porque a medicina é uma profissão de risco. Então você, só pelo seu estudo, ou pelo seu nome, ou pelos seus conhecimentos, você não é capaz de resolver os problemas da saúde. Ou você tem infraestrutura para prestar esse atendimento, ou você não os resolve. Agora, a parte salarial é gritante. O ministro Temporão, esses últimos dias, e também a secretária adjunta de Natal, colocou com muita clareza: os médicos não querem mais ir para o serviço público. Por quê? A remuneração é baixa. É desnivelada com o que oferece, por exemplo, o setor privado. Doutor Geraldo, hoje, em média, quanto ganha um médico aqui no estado? Hoje, um médico do estado, de salário, no estado, vai de R$ 2.100 a R$ 3.200, salário base. Acresce-se algumas gratificações por serviço de urgência e emergência. Na prefeitura é mais baixo ainda, vai de R$ 500 a R$ 1.100. Esse salário não tem como um médico sobreviver com um emprego só. Não é atraente para o médico, por isso essa fuga. O que esperar dos próximos gestores municipais? E aí, quando a gente fala em gestores municipais, no caso mais precisamente de Natal, para onde vêm muitas pessoas do interior, é possível fazer uma gestão descentralizada através das grandes cidades que estão ao redor de Natal? E também eu falo da prefeitura do Natal, na pessoa da futura prefeita Micaela de Souza, né? Sem dúvida. Eu acredito que os médicos são muito interessados em que essa situação se resolva. Eu acho que uma mesa de diálogo permanente, uma negociação com as prefeituras circunvizinhas a Natal, mas também do estado como um todo, aliada a um profissional que tenha conhecimento do sistema, e perceba que o Estado sozinho, sem complementação do setor privado, não consegue atender às demandas da população, talvez aí a gente consiga alguma melhoria na oferta de serviço de saúde da população. Agora, aqui em Natal existem algumas unidades de saúde que estão em reforma. Isso acaba piorando a situação? Agrava. Na verdade é preciso, mas as unidades precisam de reformas, né? Claro que pontualmente pode haver um prejuízo, mas todas as unidades oferecem péssimas condições de atendimento aos que as procuram. Mas é um ponto positivo essa reforma, então. Profundamente positivo. Um dos temas da última campanha foi a saúde, como o senhor acabou de falar, e Mossoró foi colocado como exemplo para todo o estado e em nível, até nível Brasil, até com algumas premiações. É possível fazer em Natal e nos grandes municípios do estado o que foi feito em Mossoró? Vamos diferenciar um pouquinho. Mossoró tem um serviço municipal de saúde que oferece algumas condições melhores do que algumas situações em Natal, mas os hospitais do estado de lá passam pela mesma crise. O hospital psiquiátrico, o Tarcísio Maia, que é o hospital de urgência, né? E Mossoró precisa ampliar, o governo do estado, a oferta de serviço de lá.
grande parte dos pacientes da Zona Oeste ainda é encaminhada para Natal. Mas, de qualquer maneira, aqui a Grande Natal pode importar modelos que estejam dando certo em Mossoró, em São Paulo, como o senhor citou agora há pouco. Pode e deve, né? Eu acho que os modelos bons, eles precisam ser aplicados. Venham de onde vierem. Não são complicados. A saúde é complicada, né? Mas evidentemente existem soluções, existem encaminhamentos que podem ser dados e esses encaminhamentos efetivamente melhorarão o que é oferecido ao povo. Voltando à questão da greve, quais serão os próximos passos de negociação com o Gabinete Civil e com o Governo do Estado, com o governador do Estado? Nós abrimos um canal agora com a Assembleia Legislativa. Nós imaginamos que através do presidente da Assembleia nós consigamos alguma luz, né? Eu acho que o canal Assembleia Legislativa, audiências públicas e o arroz da greve, evidentemente, nós apertando o cerco em torno do governo, pode ser que a partir daí nós tenhamos na mesa de negociação soluções para essa greve. Doutor Geraldo, esperamos uma luz no final do túnel. Muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Dia. Obrigado a vocês. Obrigada. E a você que nos acompanha com a sua audiência, muito obrigado e até amanhã. Eu volto logo mais no início da noite com a segunda edição do Jornal do Dia. Até lá.